Bom, boa noite. Nós estamos começando mais um programa. Aqui ao meu lado o Lourenço, convidado especial, e o Apina, outro convidado especial desse programa, e o Perito. Boa noite a todos. Vamos começar falando dos jogos que aconteceram, as praticamente finais, né? Porque tem dois jogos. Santos e Corinthians ficaram 0 a 0 no Pacaembu. Perito. Vou começar a introduzir aqui os convidados. A mesa é justa, um corintiano, um santista. Eles vão poder falar bastante. Achei que o resultado foi justo. O jogo foi um bom jogo. Foi 0 a 0. Acho uma pergunta, né? Acho que o Santos podia ter rendido mais, mas ele estava muito prejudicado pelo fato de estar jogando Libertadores ao mesmo tempo. Cansa pra caramba fazer essas viagens, principalmente viagens internacionais. O Santos vai viajar nessa semana, vai voltar para jogar a final na Vila Belmiro. Isso vai pesar bastante contra o Santos. Vai pesar ainda mais o fato do Ganso não estar presente no próximo jogo, porque parece que realmente foi um negócio um pouco mais sério, de tensão que vai prolongar. Mas acho que mesmo assim, apesar da adversidade, o Santos pode sair campeão, acho que vai sair campeão. De um placar não muito elevado, acho que 1 a 0, 2 a 1, acho difícil dos pênaltis. E vamos ouvir agora um pouco dos nossos convidados, começando pelo corintiano Lourenço. Boa noite. Em primeiro lugar, vamos comentar um jogo que foi um pouco equilibrado em alguns aspectos. Em primeiro lugar, no primeiro tempo, a posse de bola corintiana pesou. No segundo tempo, a diferença individual do Santos, principalmente com o Neymar e o drible do Neymar, a velocidade do Neymar pesaram também. Mas, antes de tudo, uma parte no ponto, especialmente no ponto em que você se discute a habilidade do Neymar e do Ganso. O Ganso, no pós-lesão, ele vem se mostrando um jogador muito estático, um jogador pesado. O que é comum após uma lesão, né? É comum. Um jogador que eu considerava que tinha um potencial muito maior que o Neymar, eu considerava um jogador muito melhor no time, um cientista pode concordar comigo, do que o Neymar, e que no pós-lesão o Ganso, depois da lesão, ele mudou a maneira de jogar. Antes ele era muito mais dinâmico, hoje, como o Luiz falou, hoje em dia ele é mais estático. Fácil de marcar. Ele é muito fácil de marcar, qualquer time marca ele. Nos últimos 6 jogos do Santos ele foi absolutamente marcado, não colocou o pé na bola. Ele tem 4 jogadas durante o jogo, Onde ele mostra que ele faz diferença, ele dá passos espetaculares, mas é muito difícil que se reverta em resultados substanciais para a equipe. Eu sei que é um comentário meio, né, só para devido às proporções. Você acha que o Ganso, atualmente no Santos, está exercendo um papel que o Rivaldo exerce quando entra no jogo de São Paulo? Não, mais. O Rivaldo é um jogador em fim de carreira, né? Sim, mas ele faz O Ganso, apesar de machucado, ele ainda joga futebol. Bonito, né? Muito bonito. Não vai atender nenhum problema, né? Não. Eu acho que a ligação do pessoal dele comentar ao vivo no programa. Talvez. Bom, comentando o Rivaldo, eu tive poucas oportunidades de ver o Rivaldo. Não, já peguei o mesmo. Se liga já, veja. Era a dona da coleira. Coleirinha. Pronto, Deixou marca, né? Deixa eu. Bom, e então? Enfim, o Rivaldo, cara, ficou por poucas oportunidades em campo desde a volta dele, tirando a estreia e alguns poucos jogos que ele entrou como reserva. Mas não vai voltar também. Eu duvido que ele vai voltar, aliás. Então, não é um parâmetro de comparação desse tempo que o Ganso é agora. Não, apesar de ele estar realmente desempenhando um papel muito abaixo do que ele poderia. Que ele desempenhava antes da lesão. Mas eu acho que esse papel da lesão é relevante porque acho que todo mundo aqui uma vez já jogou bola, jogava bola, já se machucou alguma vez. Eu joguei. E realmente, quando depois você se machuca, você não volta 100%, você não tem a mesma confiança. Acredito eu que se no trabalho bem feito no departamento médico do Santos, o Ganso possa voltar e render o que rendia antes da Mas contusão. Libertadores desse agora já era, né? Demora um pouco de tempo. Felizmente, o Santos tem ali muitos jogadores que conseguem suprir a falta do PH Ganso. Suprir inteiro. Suprir ele agora. O Alan Patrick A entrada de possibilidade que ele está agora pós-lesão. Sim, do jeito que ele está jogando agora, não é tão difícil substituir o papel que ele faz no time.
O papel que ele faz aqui hoje foi muito bem cumprido pelo Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick hoje ele entrou no time do Santos trazendo movimentação, que era uma coisa que faltava. Realmente fez toda a diferença, mudou a dinâmica do time do Santos no segundo tempo. O Alan Patrick ele entra com movimentação, toque de bola, tabela, principalmente com o Neymar. As tabelas dele com o Neymar fizeram toda a diferença pelo lado esquerdo. O Neymar carimbou travessão numa tabela com ele hoje. É o que falta do Ganso. O Ganso, quando ele está no jogo agora, ele está parado ali atrás, ele fica na intermediária. Ele passa a bola e não dá continuidade à jogada. Passa a bola dentro de um passe genial, uma puta visão de jogo, mas O problema do Ganso é essa estaticidade dele, e ele fica parado, fica atrás, quando ele pega a bola e dá um passinho, já sai da jogada, ou é alguma coisa mais profunda do que uma tática do time? Mas você acha que, tipo, por exemplo, a gente começou a falar de Corinthians e Santos, a gente concentrou no Ganso, não é ele carregar o time do Santos. Ele é algo a mais que o time do Santos tem. Acho que a gente também não... Quem carrega o time do Santos é o Arouca e o Léo. Mas não pode jogar... Não, os grandes pilares. Os pilares. São jogadores aposentados nessas horas, né? Não, você está entendendo, a gente começou a falar de um clássico, acabou falando do Ganso, mas eu acho que não... A única coisa digna de nota naquele jogo foi o desempenho do Ganso. Não, tem outras coisas dignas de nota, assim. Em primeiro lugar, a marcação em cima do Liesson foi muito boa. Sim. A defesa do Santos... Tem lugar, o Tite, o glorioso Tite, insistiu em escalar o Dentinho, um jogador que não fez nada. Mas você acha que o William... Que aí, em vez de ensinar começou a namorar, ficar no pai, mas ele tá dando trabalho pra ele, uma na mulher lá. Não, mas assim, o que eu quero, por exemplo, Em terceiro lugar, ele acertou muito em escalar o Wallace na lateral direita no começo do jogo. É o terceiro lugar. Mas assim, eu acho que o William, não sei se ele ia render como ele rendeu os outros jogos se ele entrasse desde o começo. Eu acho que não é um talismã, mas o cara pega um time mais cansado do que o habitual, entendeu? De um jogo normal. Eu muito a partir de uma experiência, sou uma pessoa muito preocupada que assistiu os jogos da Série B ano passado, eu assisti muito o Figueirense e o William. O William é um jogador constante, ele rendeu muito ao longo do ano passado no Figueirense, eu assisti vários jogos dele. Ele é um jogador, ele é diferente do Dentinho. O Dentinho é um cara que tenta o drible, chega ali eu diria linha de fundo, mas geralmente o que ele faz é a lateral mesmo e não fazer porra nenhuma. O William, ele é um cara que... O Dentinho, como foi dito hoje, mais cedo, não é um bom jogador. Essa é ele vem se mostrando... Eu gostava do Dentinho. Na minha opinião, o Dentinho vem se mostrando um novo lindo. Agora uma pergunta do Zé Calado. Por que você estava vendo o jogo do Figueirense no ano passado? Porque eu não tinha o que fazer. Mas é sempre assim. Quero deixar uma marca de... Eu ainda não trabalhava. Quero registrar uma frase para falar aqui. O Figueirense vai virar... Esse ano vai surpreender na Série A. Como coxa, né? Tem que estudiar que o coxa, ele é o Gago e Bill, fez a minha semana. Não, eu acho que sinceramente o Curitiba vai jogar muito bem a Série A com jogos em casa. Fora de casa eu não sei se... Poderia até tomar 7-0. Fora de casa teve um time fechado, difícil, um estabuado, como o Havaí foi quando subiu. Eu acho que é exatamente isso. Força em casa e fora de casa. Dá para tomar 7-0, pode ser. Não para. Não dá. Bom, só para finalizar o jogo, eu achei que vocês, não sei se vocês concordam comigo, o primeiro tempo foi muito chato, assim, muito parado. Foi o que Foi o Corinthians que conseguiu concretizar, como nunca conseguiu concretizar. Aliás, o Bruno César foi o grande personagem do primeiro tempo, com aqueles dribles. Quando chegou lá, tinha um passe claro para o Lier com a direita, não fez. Ele quis ser o herói da partida, foi egoísta. Agora, eu acho que o primeiro tempo ele foi um primeiro tempo de pura chatice, simplesmente porque foi o tempo que foi dominado pelo Corinthians, que é um time de futebol inferior ao do Santos. No segundo tempo, o Santos pôde mostrar algum pedaço do seu futebol, porque o Paulo Henrique não estava mais no jogo, o time estava seriamente comprometido. Mas isso já torna
jogo, um espetáculo muito mais interessante de ser assistido. Eu gostei do segundo tempo. Depois Depois acho que uns 10, 15 minutos que o Santos começou a jogar mais e aos 30 e pouco, 35, o Corinthians começou a responder. Aí ficou um jogo... O Neymar hoje mostrou quem ele é de novo. O Neymar está saindo muito bem, ele está suprindo grande parte do papel que o Ganso costumava desempenhar quando ele estava bem. Eu gostava de falar que o Ganso era muito mais jogador que o Neymar no passado. Eu também. Eu sempre, nossa, eu adorava bradar isso, falar Ganso é muito mais do que o Neymar, vocês estão falando O Neymar é ótimo. mas a lesão claramente atrapalhou o Ganso. Bom, então é isso. Todo mundo concorda que o jogo da volta vai ser um jogo diferente, mais pro segundo tempo do que o primeiro que aconteceu no Eu tenho minhas dúvidas, tipo, na medida em que a vida influi no negócio, porque eu não acho que a torcida do Santos é tão... O que eu achei, sinceramente, é que o Corinthians não usufruiu da casa. Ele não agrediu o Santos quando ele pôde. Mas a casa ajudou. Ele momento que o Santos animava a trave, você ouvia a torcida, tipo, você só ouvia a torcida, isso ajuda os jogadores na hora. Mas, realmente, no momento, a torcida realmente impulsionou o time em direção ao gol. Mas, além disso, o Corinthians não é um bom time e claramente perdeu. Bom, brincadeira da parte. Perdeu a chance. Já tinha arrumado, arrumar 1x0 ali. Você falou agora que o Corinthians é um bom time. Hoje o Corinthians mostrou uma coisa que não mostrava faz tempo. Mostrou consistência, mostrou um time armado, mostrou um time consistente, que sabe onde o outro está, sabe trocar passes. Hoje o Corinthians mostrou uma coisa que não mostrava há muito tempo. Mostrou consistência. O jogo do Palmeiras, o time do Corinthians no jogo do Palmeiras estava completamente perdido. No jogo contra o Oeste teve uma melhora, assim, mas nos jogos imediatamente anteriores a este, também, um time completamente perdido em campo. Sim, no primeiro tempo o Corinthians estava organizado, o Santos estava perdido no jogo, mas depois que entrou o William, especialmente, o time melhorou muito. Agora é só esperar pro jogo da volta e ver o que acontece, que eu preciso acabar o primeiro bloco. Produtora vai falar.